assim, eu gostaria apenas de, como sempre, fazer breves comentários a determinadas situações que eu acredito que vale a pena comentar. Então, vamos pegar assim por partes. Dado esse último acontecimento envolvendo o presidente Michel Temer, né, então é fácil perceber que toda a atualidade política que estava indo em determinado sentido, agora parece que foi, vamos dizer, sofreu uma certa interferência, e uma interferência desastrosa, né? E você vê, as notícias estão borbulhando, né, em todos os canais, em todas as mídias, né? Desde do que aparece nos jornais da TV aberta, nas revistas, né, nas folhas impressas, nas redes sociais, né, na internet, no YouTube, enfim, mídias alternativas, né, e opiniões saem tanto de grandes especialistas, né, no assunto, de grandes intelectuais, como das pessoas mais comuns. Mas a questão é a seguinte: está-se a debater muito, a maior parte das atenções está voltada para essa atualidade caótica. Só que essa atualidade caótica, ela não representa o país, né? Essa atualidade toda que está aí, toda essa, vamos dizer assim, todos esses processos, como os processos da Lava Jato, todos esses problemas, né, legais que estão acontecendo aí, né, ou então problemas que afetam a ordem legal, né, a ordem, que é, vamos dizer assim, todos esses problemas que estão de fato aviltando as leis do país, para esses problemas estão se voltando as atenções. O problema, no meu entender, é que, por exemplo, assim que a Dilma foi destituída do cargo e o Michel Temer foi empossado, muitos especialistas, né, aplaudiram essa situação e fizeram, vamos dizer, altos elogios a Michel Temer. E agora, muitos desses mesmos especialistas se voltam contra ele, né? E os discursos, os mais belos discursos articulados, estão aí, né, sendo enunciados por toda a mídia. No YouTube, principalmente, que é né, eu acompanho muito pelo YouTube as notícias também, pessoas que, né, como já disse, que antes, vamos dizer, tinham uma tendência a aprovar o governo Michel Temer, agora se volta contra ele. Outras, vamos dizer assim, apelam mais para, de certa forma, a mágica das leis, né? Por exemplo, se eu posso citar aqui, entre tantas autoridades intelectuais que estão, ou formadores de opiniões que estão se debruçando sobre o assunto, eu pelo menos vou citar duas personalidades aqui que têm um peso, né? No meu entender, uma tem um peso maior que a outra, e que me parecem mais ou menos representam o debate. Você tem, por um lado, o Olavo de Carvalho, e por outro lado, você tem o Reinaldo Azevedo. O Olavo de Carvalho, no meu entender, está fazendo uma análise muito mais completa sobre o assunto, porque a análise dele é uma análise mais transcendente do assunto, né? O Olavo de Carvalho é o filósofo vivo e da atualidade muito mais próximo de mim, né? E, no meu entender, é o filósofo mais competente da atualidade. Portanto, dado que ele tem competência e experiência, eu acredito que ele saiba fazer aqui a avaliação que ele faça do Brasil, embora ele cometa erros nessa avaliação. Me parece que ele segue exatamente aquilo que o nosso grande filósofo Mário Ferreira dos Santos sempre ensina muito nos livros de filosofia dele, que é assim: você pode estar diante de uma cidade, né, mas você só vai conhecer essa cidade de fato na medida em que você entrar nela e percorrer as suas ruas e olhar para todos os lados, perceber tudo que existe nela: casas, instituições,
né? Enfim, o movimento que existe dentro dela, né? Então, antes de entrar na cidade, você tem uma visão dela, né? Uma visão tanto confusa. Quando você entra na cidade e você a explora em quase todos os seus detalhes e depois volta para aquele ponto de origem, aquele ponto inicial de vista, né? Ele já não é mais ou menos, já é um ponto de vista que se expressa com conhecimento de causa. Então já olha a cidade e já pode apontar de longe os detalhes. E para que servem esses detalhes? Qual a função deles? Né? Nós, no meu entender, nós aqui no Brasil estamos como peixinhos dentro da água. Né? Porque todo esse processo aí, você vê que ele está cheio de surpresas. Né? É um processo tão dinâmico e está correndo de uma maneira tão, não só tumultuosa, mas surpreendente. Não tem como definir como é que vai ser amanhã, né? Como é que as coisas, o que vai acontecer, o que de fato vai ser resolvido no dia de amanhã. E como, no meu entender, a maior parte dos formadores de opinião estão se voltando contra esses problemas atuais, o que fica de fora é exatamente aquilo que, no meu entender, as pessoas deveriam estar compreendendo, em primeiro lugar, que são as bases de como funciona aqui, vamos dizer, a estrutura política, a estrutura jurídica, né? Entender a cultura do Brasil, né? Entender, vamos dizer, os princípios elementais sem os quais, né, os princípios fundamentais, né, e universais, sem os quais, de fato, nem a nação brasileira poderia ter sido constituída. Né? Por exemplo, a Constituição de 1988 ela tem uma base histórica, né? Não é só uma base jurídico-política, é uma base histórica, uma base linguística, né? Uma base literária, né? E de certa forma, vamos dizer, como parte, como é um texto que, né, normativo, mas que também faz parte da, vamos dizer, da cultura literária, né? Ela de certa forma também tem a sua base tradicional. Né? Por exemplo, se nós formos pegar assim, quando se fazem, quando você vai estudar a teoria literária, por exemplo, na teoria literária, para a teoria literária, todo o texto, né, vai ser, de certa forma, um discurso poético. Isso até o Olavo explica muito bem, muitos teóricos explicam, Northrop Frye, René Vellec, Otto Maria Carpo, Massaú de Moisés. Então, por exemplo, antes de existirem os textos escritos, você tinha a tradição oral, e os princípios eram transmitidos, né, desta forma. E ao longo do tempo, para que eles não se perdessem, eles começaram a ser registrados em textos. Mas todo esse, vamos dizer, esse ordenamento da estrutura, desses princípios que regem qualquer sociedade, qualquer cultura, qualquer tradição, né, antes de serem transmitidos, de serem registrados fisicamente, né, vamos dizer, em documentos, eles de certa forma têm que estar enraizados no ser humano, no espírito humano, na estrutura do ser humano. Por isso que toda a Constituição ela tem uma base ontológica, né? Ela não é só ela não tem só uma estrutura de regras que regem, né, as condutas e a coexistência das pessoas numa sociedade. Né? Ela vem de uma base, ela vem de uma estrutura, que é a estrutura interior do ser humano, né? A estrutura espiritual, a estrutura intelectiva do ser humano, né? O modo como o ser humano se relaciona com o mundo, com o cosmos e consigo mesmo. Né? Toda a Constituição, por exemplo, a Constituição de 88, ela não pode estar em contradição com as outras constituições que existem no mundo. Todas têm uma base comum. Todas, então, de certa forma, seguem uma tradição escrita que, por conseguinte, né, foi precedida de uma tradição oral. E, por exemplo, se você pegar aqui teoria literária de novo, no caso vamos pegar uma teoria mais fundamental, que é de Aristóteles. Quando Aristóteles escreve sobre a poética,
Lá na poética ele vai descrever sobre a estrutura da dramaturgia. E na dramaturgia você tem lá uma situação que ele chama peripécia. Peripécia é uma espécie de desvio de curso, ou algo que se intervém no curso dos acontecimentos. Quando um dramaturgo vai escrever uma peça, por exemplo, lá um Sófocles vai escrever o Rei Édipo, você vê lá que as coisas estão seguindo uma determinada linha, né? As pessoas estão seguindo um ideal, um ritmo de vida, e de repente você tem uma situação oracular ali que ela interfere no destino, né, tanto do rei quanto da filha do rei. E o que acontece depois disso? Quer dizer, qual que vai ser a genialidade do autor aí? Conforme aquilo que ele compreende do mundo, da vida, da estrutura da vida humana, da coexistência humana, né, da sociedade humana. Como é que ele percebe? Ele percebe que esses desvios de curso, essas interferências que acontecem no destino dos humanos, é uma coisa inevitável, é uma coisa universal. Ele já percebe que é uma coisa que vai acontecer em qualquer lugar. Então ele, de maneira genial, quando ele elabora uma peça, uma dramaturgia, ele coloca esses acontecimentos que se interferem de maneira desastrosa, né, na vida das pessoas, né, ou seja, que desvia aquilo a que elas estavam seguindo, né, aquele ideal de vida, aquele ritmo de vida já estabelecido, sofre uma interferência, né, e ao longo da história a gente vê onde aquilo vai acabar, né? Então, todos esses desvios, todas essas interferências no destino, elas estão bem documentadas na literatura para o quê? Né? Para que isso instrua as pessoas, instrua a imaginação, instrua a capacidade das pessoas compreender a vida ao redor dela. Né? A literatura tem essa função pedagógica de transmitir uma linguagem, né, para que as pessoas saibam falar melhor sobre si mesmas, sobre o mundo, né? Ela dá uma base linguística e ela educa, sobretudo, a imaginação e a capacidade intelectiva das pessoas. E é por causa disso que hoje, por exemplo, quando nós temos a Constituição, o que ela faz? Ela prescreve determinados atos. O que é prescrever? Prescrever é antecipar determinadas situações. Também isso faz parte, né? Tem outra definição para prescrição, mas essa é uma das definições. Ou seja, ela prescreve determinadas situações, porque as pessoas que estão elaborando a Constituição, elas têm que ter esse entendimento, um entendimento daquilo que é universal e daquilo que sempre vai estar presente em qualquer convivência, em qualquer sociedade. Então, de certa forma, a Constituição vai ter um conjunto de normas com uma base ontológica e que delimita por cima e por baixo as relações humanas, e que ela vai ter que prever determinadas situações para aplicar sanções, punições, enfim. Então você vê que tudo isso aí as pessoas deveriam estar entendendo, as pessoas deveriam estar compreendendo que as leis, né, as normas jurídicas de um país, né, os estatutos, né, a CLT, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição do Estado do Paraná, né, e a nossa Constituição, todos eles têm uma base não só jurídica e política, mas eles têm uma base tradicional, né? Se você pegar assim, lei, o que é lei? Lei é rito. Rito, se formos cavando, aquilo que o grande filósofo Eugênio Rosenstock já fala, o trabalho do filósofo da linguagem é de coveiro. Ele tem que ir cavando e descobrindo os étimos das palavras. Então, lei tem a ver com rito. Rito tem a ver com ritual, né? As religiões se estruturam de forma ritualística. E o rito, por sua vez, né, se formos cavando, ele vai ter a ver com ritmo. Ritmo tem a ver com movimento, com música, com ordenamento, ou seja, com uma organização, né, dos costumes, né, da cultura, né, enfim, de toda uma estrutura social. Né? Ou seja, se hoje nós podemos contar com uma Constituição que vai ser precisa em muitos pontos,
né? É porque existe toda uma bagagem tradicional riquíssima e que as pessoas precisam ter noção dessa bagagem. Elas precisam compreender como é que as coisas funcionam. Se as pessoas só ficarem recebendo notícias de como a atualidade está indo, né, sobre todos os podres, né, que estão ocorrendo em Brasília e todos os problemas, né, que estão, né, nas mãos ali do juiz Sérgio Moro, mas sem compreender todas essas bases que são extremamente importantes, né, para a compreensão real das coisas, de fato, o que acontece? As pessoas vão acabar sendo estimuladas mais a ficar ora a favor desse partido, ora a favor daquele partido. Ora a favor do Lula, ora a favor do Michel Temer, ora contra os dois, ou ora a favor dos dois. Eu percebo que as pessoas estão perdidas, né, uma boa parte delas, porque elas não sabem ao que se ater. E muitas vezes não sabendo ao que se ater, porque vem notícias de todos os lados, nas suas mais diversas, né, versões, né, o que acontece? E a pessoa não tendo um entendimento do que é essa estrutura toda tradicional, essa bagagem histórica extremamente importante, da qual, por exemplo, as leis aqui no Brasil dependem, né, sobre a qual as leis do Brasil se assentam. Se elas não entendendo isso, o que elas fazem? Né, vivendo numa ignorância, elas acabam se apegando talvez àquilo que elas acreditem que seja mais verdadeiro. E é por isso que a gente vê muita gente se apegando ao comunismo, se apegando ao PCdoB, se apegando ao PT, porque acredito que essas pessoas, né, têm coisas para fazer, para realizar como nunca antes nesse país foram realizadas, né? Por exemplo, vamos pegar um trechinho aqui, só esse aqui esse estudo do Miguel Reale, é um estudo importante. Então, a gente tem aqui, ó, já no primeiro capítulo, na primeira página, vou ler um pequeno trecho aqui. Constituição e totalitarismo normativo. Embora sem perda desse sentido originário, o certo é que, no decurso do tempo, a palavra Constituição, né, na palavra Constituição passa a prevalecer a ideia de organização ou estrutura unitária essencial da sociedade civil e do Estado, a partir de determinados princípios ou parâmetros postos na base do sistema de normas diretoras de determinada convivência. Essa compreensão leva em conta o complexo variável de conjunturas históricas que governa cada sistema político, afastando a ideia sedutora, mas ilusória, de uma constituição ideal ou de um protótipo constitucional em função do qual cada ordenamento particular devesse contrastear a sua legitimidade. Ou seja, ela não tem uma base utópica, não é mesmo? Ela não sai do nada, ela não é uma coisa mágica. O que eu acho estranho é que, por exemplo, o Reinaldo Azevedo também é um homem que, né, é um grande intelectual. Não é intelectual do quilate e do Olavo, mas é um grande intelectual. Só que o problema é que na medida que ele se atém firmemente à Constituição, que eu não tiro a razão dele, mas a questão é que ele não explica ela no seu todo. Ele recorre a ela para defender tal ou tal situação, para fazer compreender tal ou tal situação da atualidade, mas ele não explica ela nos seus limites, porque é claro que a Constituição Federal, a Constituição Federal de 1988, por mais precisa que ela seja, ela não é infalível, né? Ela tem furos, ela tem limites, o próprio Miguel Reale explica. Se você pegar aqui mais algumas páginas para frente, você tem aqui, ele até cita o Aristóteles. Para analisar cada uma dessas diretrizes fundantes, é necessário tornar bem claro que uma Constituição é sempre uma categoria histórica, variando no tempo e no espaço, bem como o percebeu Aristóteles ao coligir as constituições de seu tempo, embora só nos tenha restado o exemplo magnífico da Constituição de Atenas. Foi Estagirita quem, pela primeira vez, viu a Constituição como uma totalidade, identificando-a como uma totalidade identificadora de uma ordem política circunscrita, ao fazer uma distinção básica entre politeia e polis,
entendendo aquela como uma visão ou compreensão unitária da segunda, em razão de seus elementos peculiares e identificadores. Ou seja, se a gente pegar mais ou menos assim, então, mesmo as constituições, né, elas fazem parte do processo dinâmico histórico. Elas vão ter uma identificação com cada situação histórica e, portanto, elas também envelhecem, né? No curso da história do Brasil, quantas constituições já foram escritas? Né? E quantas vezes peripécias não interferiram no curso dos acontecimentos? Quantos presidentes não tinham ideais e projetos para o Brasil e tantas coisas se interferiram nesse interim, e muitas das normas tiveram que ser radicalmente mudadas. Né? Então, essa é a questão. Né? As pessoas têm que estar entendendo a história. O Reinaldo Azevedo até disse uma coisa que é importante. Só lendo a Constituição você não vai entender. Mas sem a Constituição você também não vai entender. Então você tem um processo histórico de extrema importância para se compreender a situação atual. Como se chegou até aqui. E também temos que entender quais são as bases por conseguinte, né, temos que entender as bases da Constituição e não só entender ela na praxe. Né? Não é só um conhecimento pragmático que temos que ter dela. Né? Porque senão simplesmente as pessoas acabam ou se atendo a um partido ou outro por falta de informação. Né? A política está uma porcaria, não dá para confiar mais em ninguém. Né? Não estão ali ignorantes do que realmente a lei prescreve, do que a lei representa, né? E acaba que antes de que toda essa atualidade sobre todas essas informações atualizadas sobre a situação caótica política, em vez de esclarecer as pessoas, simplesmente as torna mais partidárias, né? As torna mais hostis à política, né? Não as ensina, não ensina a elas história, né? Não ensina a elas literatura. Literatura é uma coisa importante, né, para a compreensão da realidade. Não ensina a elas sobre todos os princípios fundamentais, sem os quais essa situação caótica no país simplesmente se torna uma situação desesperadora, né? E uma situação que induz cada vez mais a hostilidades, né, a formação de partidos e a confrontos. Né? O caos começa lá, por exemplo, dentro do Congresso e se estende para as ruas. Né? As pessoas não sabendo compreender, né, aquilo que deveriam estar defendendo, não sabendo compreender toda a história, não sabendo compreender, né, a função real da Constituição, não sabendo compreender a estrutura toda que envolve isso aí, né? Em vez de partirem para o debate inteligente, partirem para uma tentativa de solucionar a atitude, de oferecer alguma solução, partem para a disputa de partidos, ou seja, para a disputa de times. O melhor, o mais forte vence. É isso.